Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos os elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de São João Crisóstomo, bispo e doutor da igreja. João Crisóstomo, ele nasceu em Antioquia, cerca do ano 349, ali por volta do quarto século. Depois de ter recebido uma excelente educação, ele dedicou a sua vida ascética, ou seja, esse exercício pela santidade que é tão necessária na nossa vida. Ele dedicou-se a essa vida. E tendo sido ordenado sacerdote, consagrou-se com grande fruto ao ministério da pregação. Eleito bispo de Constantinopla no ano de 397, ele revelou grande zelo e competência nesse cargo pastoral, atendendo em particular à reforma dos costumes, tanto do clero como dos fiéis. Vejam que já ali no século IV, o clero, a igreja, ela já não estava caminhando tão bem, já precisava ali de um puxão de orelha aqui, de um puxão de orelha lá, para trazer para cá, para entrar naquilo que é o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam que essas dificuldades, elas sempre existiram dentro da igreja, mas graças a Deus, Deus sempre suscitou pessoas, homens e mulheres, que puderam ajudar nessas questões. Atendendo com particular a reforma dos costumes, tanto do clero como dos fiéis. A oposição da corte imperial e de outros inimigos pessoais levou por 2 vezes ao exílio, perseguido por tantas tribulações. Ele morreu em Comana, Ponto, na Ásia Menor, no dia 14 de setembro do ano de 407. A sua notável diligência e competência na arte de falar e escrever para expor a doutrina católica e formar os fiéis na vida cristã, formar os fiéis na vida cristã, mereceu-lhe o apelativo de Crisóstomo, que quer dizer boca de ouro. Vocês vejam, meus irmãos, que todos aqueles que querem viver piedosamente, que querem viver o Evangelho, eles são perseguidos. Todos aqueles. Isso até São Paulo falou. Depois de ele pregar o Evangelho, teve um momento que ele foi preso, foi espancado, deixaram ele
no chão, até pensando que ele estava morto. E depois que foram embora, São Paulo se levantou e ele disse que no mundo haveremos de passar por muitas provações até que venha o reino dos céus. Até que nós passemos para o reino dos céus, até que passemos para a vida eterna. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, no Evangelho de São Lucas, que acabei de proclamar, Lucas 6, do versículo 20 a 26, Jesus ele está agora falando das bem-aventuranças. Lá no Evangelho de São Mateus é no capítulo 5. Aqui são as bem-aventuranças segundo Lucas, segundo a concepção de Lucas, da forma como Lucas ele pôde pregar, anunciar, escrever no Evangelho. Depois ele ia falando, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados que têm fome, bem-aventurados que choram e assim por diante. Chega um momento que ele vai dizer, o versículo 22, bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem. Olha o que aconteceu com São João Crisóstomo. Ele foi odiado ao ponto de ser exilado. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Tudo por causa de Jesus, por causa da fidelidade a Jesus. Alegrai-vos. Veja, Jesus não está dizendo fiquem tristes, fiquem para baixo, fiquem se lamentando. Não, ele diz alegrai-vos nesse dia. E exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Aquele que perseverar até o fim, diz Jesus também no Evangelho, lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, quando ele escolhe lá os apóstolos e envia, ele vai dizer, aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós estamos vivendo tempos difíceis na igreja. E nós vemos uma perseguição por parte dos católicos perseguindo os católicos e vemos também uma perseguição de fora à igreja. Mas quem é que são os perseguidos? Aqueles que querem viver o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que querem viver a fidelidade. Aqueles que querem viver tudo aquilo que o Senhor nos ensina. É justamente esses que são os perseguidos. Aqueles que vivem uma vida de qualquer jeito, aqueles que vivem na maré mansa, aqueles que não estão seguindo o evangelho como precisa ser seguido, aqueles que acham que tudo está bom, aqueles que dizem que não há mais pecado, que Deus não leva mais em conta o pecado de ninguém, aqueles que vivem dizendo que no final todo mundo vai ser salvo, até aqueles que dizem que não há condenação, que não existe o inferno, aqueles que vivem promovendo situações que não estão de acordo com o evangelho, infelizmente, essas pessoas vivem bem. Eu digo infelizmente, porque é lamentável. Elas deveriam viver a bem-aventurança da perseguição. E a bem-aventurança da perseguição só acontece aos que são fiéis. Está compreendendo? Aqueles que querem viver o evangelho como Jesus pede. A luta ferrenha contra o pecado. A vivência dos
sacramentos, a vivência dos mandamentos. Aqueles que têm Jesus como Deus e Senhor, diante de um mundo que está dando as costas para Deus, que está dando as costas para a igreja. Então, esses que vivem desta forma são os que são perseguidos. Os que vivem o contrário vão viver uma vida boa. Está compreendendo o que Jesus está dizendo no Evangelho? Então, Jesus diz assim: quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome, por causa dos meus ensinamentos, ele não diz assim: viva o vitimismo, viva como um coitadinho, fique dizendo para o pessoal: ai, tenha pena de mim. Não, pelo contrário, ele está dizendo: alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. A recompensa no céu é para aqueles que são perseguidos por causa do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O céu é para esses. E é importante notar que o Evangelho começa dizendo assim: naquele tempo, Jesus levantando os olhos para os seus discípulos. Então, ele está instruindo os discípulos, que aqui pode ser os 12 apóstolos, como pode ser também os 72 discípulos. Ele está deixando bem claro para eles como será a vida dele, porque a vida dele não será diferente da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus foi perseguido, Jesus foi colocado de lado, não foi compreendido, Jesus foi levado para os tribunais, ele foi julgado de forma errada, ou seja, de forma injusta. Por quê? Porque ele estava trazendo os ensinamentos do Pai. Ele estava mostrando o caminho que deveria se seguir, mas as autoridades religiosas daquele tempo não quiseram entender, então eles se empenharam numa grande perseguição. Aí Jesus agora está dizendo: olha, vocês também que são meus seguidores, vocês que são os pregadores, que serão os pregadores, vocês que estarão à frente da igreja, e aqui eu posso ampliar para todos os católicos que, diante de um mundo paganizado, secularizado, que abandonou a Deus, que não quer saber de Deus, saiba de uma coisa: perseguição virá. Se ela não chegou, ela vai chegar. Até São João Crisóstomo, ele foi perseguido ao ponto de ser exilado, mas ele perseverou e ele foi fiel. Jesus está dizendo: exultai de alegria. E isso aqui, meus irmãos, nós temos que estar cheio de Deus, cheio da força do Espírito. Nós temos que estar empenhados na verdade do Evangelho, na verdade de nosso Senhor. Nós precisamos acreditar que realmente essa é a verdade. E aí, na hora da perseguição, nós vamos encontrar força e alegria, porque Jesus não nos enganou. Jesus não nos deixou enganados. Ele não disse que não iria acontecer isso, que nós seríamos protegidos, que o Salmo 90 estaria ali ao nosso... os anjos estariam para nos proteger, como diz o Salmo 90, que nada vai nos atingir, não. As perseguições virão, mas exultai diante da perseguição, porque você está vivendo o Evangelho por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe alegria maior para a alma do que saber: eu estou sendo perseguido por causa da verdade, por causa do meu Senhor, por causa do meu Deus e Salvador. Ele passou por isso, eu também estou passando igualmente. Ele disse que nós iríamos passar. Você está entendendo?
No cristianismo não há lugar para vitimismo. No cristianismo não há lugar para os medrosos. No cristianismo não há lugar para os apóstatas. Claro, os apóstatas já são aqueles que renunciaram mesmo, né? Os apóstatas. Eu não estou falando dos apóstolos, porque às vezes as pessoas se confundem. Estou falando dos apóstatas, aqueles que negaram a fé e que negam a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que nós não quereríamos passar por essa situação. Mas no mundo paganizado, que não quer saber de Deus, que abandonou a Deus, eles vão perseguir os que são fiéis a Deus. Talvez até eu estou falando aqui e você seja justamente essa pessoa que está sendo perseguida. Perseguida porque você quer rezar o rosário, rezar o terço. Perseguida porque você vai diariamente na Santa Missa. Você é perseguido porque você está lutando para viver os princípios que Deus nos deixou na igreja, no depósito da fé. Talvez você esteja perseguido porque você não entrou na onda do mundo, essa onda que está crescendo aí, de casamentos, entre várias pessoas, e você está dizendo, não, o casamento é o tradicional, é entre um homem e uma mulher. Não é casamento com um homem, uma mulher, um outro homem e assim por diante. Porque agora estão inventando uma forma de casamento que não é casamento. E como você está dizendo, não, o casamento é entre um homem e uma mulher, não é poligamia, não é um monte de gente e tudo mais, aí você está sendo perseguido. Então não entre no vitimismo, porque faz parte. Me desculpe eu dizer assim, está no pacote da vida de santidade, está no pacote daqueles que são chamados à salvação. Mas perseveremos, sejamos fiéis, não abandonemos a igreja de maneira nenhuma. Como está dizendo na primeira leitura, que está no capítulo 3 da carta aos Colossenses. Ele diz assim: irmãos, se ressuscitardes com Cristo. Esse ressuscitar com Cristo significa você que é batizado, que se tornou católico. Ele diz: esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Ele diz: aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vinda, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestido de glória. Veja que aqui nas bem-aventuranças Jesus está dizendo, né, que é para nós nos alegrarmos, porque aqueles que vivem essa perseguição, esse sofrimento, essa fidelidade, é para exultar de alegria, porque grande será a recompensa no céu. Então agora ele está dizendo, agora é Paulo dizendo, quando Cristo vossa vida aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestido de glória. Portanto, fazei morrer o que em vós pertence a essa terra. Aí agora ele vai dizer a imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça, que é a idolatria, tá vendo? Cobiça é uma idolatria. Paulo está dizendo aqui na carta aos Colossenses. Tais coisas provocam a ira de Deus contra os que lhe resistem. Então, na medida que
nós vamos vivendo essa fidelidade, a perseguição vem. Porque o mundo é cruel. O mundo não quer saber de Deus, o mundo quer imoralidade. O mundo quer viver sem Deus. E aí aqueles que querem viver segundo o Evangelho serão perseguidos. Mas exultai, alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa no céu. Isso significa que você está agradando o Senhor e o inferno está revoltado, porque o inferno não quer que você, que nós que estamos lutando pela santidade. O inferno não quer que nós lutemos pela santidade. Você está compreendendo? Então vamos viver as bem-aventuranças. A nossa consolação não está neste mundo. Os nossos desejos não estão ligados a esse mundo. Os nossos desejos estão ligados à eternidade. E o nosso maior desejo é sermos santos, porque nós queremos ser de Deus e nós queremos morar com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.